Nós vamos trabalhar hoje, como vocês veem aí na nossa tela, o assunto de movimentos oscilatórios, mais precisamente o MHS, que é da parte da física, um ramo consistente à ondulatória, que é a parte da física que estuda os efeitos, os fenômenos provocados pelas oscilações, tá? Nós vamos estudar os diversos tipos de ondas e vamos estudar também como analisar, como fazer o estudo analítico dessas ondas, tá? Digo em termos matemáticos. Esses são os tópicos que nós vamos trabalhar nesse conteúdo, nessa aula de hoje. Movimento harmônico simples, a definição, a parte de cinemática, dinâmica, tudo a respeito do que a gente vai chamar de MHS. Depois nós vamos ver, fazer análise em termos energéticos desse movimento. Vamos passar também para estudar os osciladores harmônicos angulares, que são aqueles que oscilam na forma de torção, tá? Os pêndulos, que também são exemplos de corpos que oscilam, que descrevem, de uma certa forma, um movimento harmônico simples, e os movimentos circulares. Vamos passar também pelos movimentos, por dois casos particulares, que são os movimentos harmônicos amortecidos e o movimento harmônico forçado, finalizando aí o capítulo, o assunto, com a definição do que seria a ressonância, tá? Para começar, nós temos que aí começar definindo o que seria o MHS. O que é que nós vamos chamar, diante de todos os movimentos ondulatórios, dentro dos movimentos que estão estudados pela mecânica, o que é que seria para a física um movimento harmônico simples? São aqueles movimentos que possuem necessariamente duas características. Essas características são, eles têm que ser periódicos e oscilatórios. O que é que se entende por um movimento periódico? É aquele que haja uma repetição dentro de um período. É aquele que ocorra consiga executar ciclos em intervalos de tempos determinados. Por exemplo, nós temos aí essa imagem à esquerda, onde eu posicionei a Terra e a Lua no nosso sistema solar, e nós podemos aí destacar, por exemplo, o movimento de translação da Terra em torno do Sol. Esse movimento de translação ocorre em períodos bem definidos, que são períodos de 1 ano, ou 365 dias e 6 horas, e isso caracteriza para, dentro dos movimentos, um movimento periódico. A cada ano, a Terra completa um ciclo em torno do Sol. Ainda falando da Terra, nós podemos destacar o seu movimento de rotação, que ele também ocorre dentro de um período determinado. Esse período é de 1 dia, ou 24 horas. A cada 1 dia, a Terra completa uma volta em torno dela mesma. Então, nós temos também aí um exemplo de movimento periódico. Se você se mantiver, por exemplo, parado com relação à Terra, na sua superfície, durante um longo tempo, durante uma semana, a cada dia você vai estar completando uma volta em torno da Terra, juntamente com ela, tá? Podemos destacar aí também o movimento da Lua, o movimento de translação da Lua, né? Que ela também completa aí em torno da Terra movimentos por volta de 1 dia, né? E o movimento de rotação dela também, beleza? Então, são movimentos que ocorrem de forma periódica. Mas esses movimentos não podem ser classificados como harmônicos simples, pelo fato de eles não serem oscilatórios. O que seria, então, um movimento oscilatório? É aquele movimento que executa repetições sobrepondo trajetória já percorrida anteriormente, invertendo o sentido do seu movimento. Coloquei essa imagem à direita de um sismógrafo, que é um equipamento utilizado para medir a intensidade de tremores de terra, por exemplo. Esse sismógrafo ele é formado por uma agulha que, posicionada sobre o papel, quando ele começa a oscilar, ou seja, ir e voltar, executando movimentos numa mesma trajetória, porém invertendo o seu sentido, ele está executando movimentos oscilatórios. Mas assim, ainda assim, esse movimento não é classificado como MHS, como movimento harmônico simples, pelo fato de ele não ocorrer de forma periódica. Veja que nós temos aí trajetórias maiores executadas a cada ida e vinda dessa agulha do sismógrafo, fazendo com que ele faça esses percursos em intervalos de tempos diferentes. Então, esse movimento não é classificado como periódico. Mas aqueles movimentos que são, ao mesmo tempo, periódicos e oscilatórios, eles são classificados como movimentos harmônicos simples, tá? E aí nós podemos destacar aí 3 situações que nós vamos trabalhar bastante ao longo dessa aula de hoje. Nós temos à esquerda o movimento circular, tá? Que nós vamos destacar mais precisamente o movimento circular uniforme, tá? Deixa eu só alinhar aqui esse texto para ele não ficar torto para vocês.
Então, nós vamos destacar aqui o movimento circular uniforme. Nós temos aqui o movimento do pêndulo simples e o movimento oscilatório executado por uma massa presa a uma mola quando deslocada do seu ponto de equilíbrio, beleza? Existem algumas condições particulares para que este último movimento seja classificado como um MHS. Detalhe, quando eu falei para vocês que o movimento de translação da Terra, que é praticamente circular, a excentricidade, nós já estudamos isso lá na aula de gravitação. Quando a gente fala que o movimento circular da Terra em torno do Sol, praticamente circular, ele é executado em intervalos de tempos iguais, esse movimento é classificado como periódico. Porém, ele não é oscilatório porque a Terra não retorna pela mesma trajetória. Então, o movimento circular ele não é um MHS. Porém, ao posicionar uma fonte luminosa, de preferência extensa, para gerar raios luminosos paralelos entre si, de forma que ele projete a sombra no mesmo plano do movimento ocorrido pelo movimento circular, descrito por esse corpo que descreve o movimento circular, nós percebemos que a sombra deste corpo, enquanto ele executa o movimento circular, a sombra está sobre o piso, executando um movimento harmônico simples. Veja que quando a bolinha está posicionada nesse ponto, a sua sombra está sobre ela. Quando a bolinha está posicionada, está sob ela, né, abaixo. Quando a bolinha está nesse ponto, a sua sombra está abaixo dela. Está nesse ponto, a bolinha está abaixo. E aí veja que a partir de agora, a sombra da bolinha passa a voltar. Antes ela seguia um sentido negativo dessa trajetória, desse eixo que nós vamos denominar de eixo X, e invertendo o sentido agora, a sombra passa a voltar seguindo o sentido positivo. Então, enquanto a bolinha descreve um movimento circular, o uniforme, a sombra executa um movimento harmônico simples. Algo semelhante acontece com a sombra do pêndulo, mas veja que o próprio pêndulo está executando um movimento harmônico simples. Por quê? Além de ser periódico, o tempo que ele executa um ciclo, cada ida e volta juntas completa um ciclo, e esse tempo para deslocamentos da sua posição de equilíbrio muito pequenas, com ângulos muito pequenos, a gente vai ter um intervalo de tempo praticamente igual, uma perda de energia para um curto tempo de análise muito pequeno, tá? Quando a gente faz o mesmo processo, posicionando uma fonte luminosa acima do pêndulo, para projetar a sombra do movimento da bolinha que executa esse movimento pendular num eixo horizontal, num eixo abaixo dele, a gente percebe que essa sombra também executa um movimento harmônico simples. No caso da mola, é necessário algumas condições para que o movimento seja harmônico simples, como, por exemplo, a ausência do atrito no piso, porque o atrito retiraria a energia do sistema e faria com que, aos poucos, esse sistema fosse parando, que é o que nós vamos chamar, lá para o finalzinho da nossa aula de hoje, de movimento harmônico amortecido, mas não é o caso agora. Vamos supor que esse sistema seja ideal, que o nosso sistema não seja dissipativo, seja conservativo, e quando a gente desloca o bloco do seu ponto de equilíbrio, ao soltá-lo, ele vai iniciar um movimento periódico, porque cada ida e vinda juntas dura um intervalo de tempo igual das seguintes, que as sucederão, tá? Mas mesmo para a gente seguir aqui o mesmo padrão dos outros exemplos, também posicionando uma fonte luminosa extensa sobre o sistema, fazendo com que ele projete sobre o piso, um eixo horizontal que nós chamamos de eixo X. A sombra deste movimento, nós podemos, assim, caracterizar essa sombra como um movimento harmônico simples, tá? Para que a gente possa, então, dar início ao estudo desse novo movimento, desse MHS, é importante a gente destacar alguns conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito de período, que é justamente uma das coisas que define o MHS. Eles precisam ser periódicos. O que seria, então, esse período? Ele nada mais é do que o tempo, é um tempo, então, por isso, ele é medido pelas mesmas unidades que nós já conhecemos de tempo, só que é um tempo especial. É o tempo que o corpo leva para completar cada ciclo. Então, para que você possa medir ou calcular esse tempo, o que é que você faz? Primeiro, nós vamos chamá-lo de T maiúsculo, tá? Para diferenciar aí de outras grandezas, que são também representadas por P, como peso, como pressão e outras grandezas. Então, o período ele vai ser representado aqui pela letra T. E aí, o que é que você faz? Você, com o uso de um instrumento de medida de tempo, você mede o tempo para que o corpo consiga executar um determinado número de oscilações. Ao você dividir esse tempo pelo número de oscilações executadas,
você tem aí o período do objeto analisado, tá? Vou dar um exemplo, não necessariamente no MHS, mas que também é um movimento periódico, que é o caso, por exemplo, do ponteiro das horas de um relógio. Se você pegar em um dia, ou seja, 24 horas, você vai perceber que o ponteiro das horas ele completa 2 voltas no relógio de ponteiro. Ao completar 2 voltas, então, você divide 24 horas por 2 voltas, você vai perceber que o período do ponteiro das horas de um relógio é de 12 horas. Ou seja, ele leva 12 horas para completar um ciclo, uma revolução, uma rotação, tá? Outro conceito também que vai ser muito importante para o estudo do MHS é o conceito de frequência. O que seria a frequência? A frequência nada mais é do que o número de repetições, mas não para qualquer intervalo de tempo, mas sim para cada unidade de tempo. Então, para que você possa medir ou determinar a frequência de um movimento, seja ele um movimento harmônico simples ou simplesmente um movimento periódico, basta você pegar a quantidade de repetições executadas pelo corpo e dividir pelo tempo que ele gastou para executar todas essas repetições. Quando você faz essa divisão, o resultado que você encontra é a quantidade de repetições para cada unidade de tempo, para cada segundo, para cada minuto, para cada hora, tá? Uma coisa que a gente pode perceber nítido, olhando para essas duas relações, é que nós utilizamos as mesmas medidas, as mesmas observações do movimento para obter o período e a frequência. Que observações são essas? O tempo de observação e o número de repetições. Mas veja que para calcular eu utilizei essas grandezas divididas de forma inversa do que o outro. Isso nos leva a concluir que o período e a frequência são grandezas inversas. Um é o inverso do outro. Ou seja, se você, por acaso, conhecer a frequência de um movimento, você pode inverter essa medida para obter o período. Então, o período nada mais é do que o inverso da frequência. Assim também como, se você conhecer o período de um movimento e você quiser calcular a frequência, basta inverter e aí você obtém essa frequência. A frequência, portanto, seria o inverso do período, tá? Para que a gente possa, então, finalizar esse slide, a gente tem que destacar aqui as unidades de medida que nós temos que utilizar para descrever, para representar cada uma dessas medidas. Primeiro, vamos começar com o período. A unidade de medida que nós vamos usar para o período é qualquer unidade de tempo. Porém, de todas as unidades que nós temos, segundo, minuto, hora, mês, década, ano, enfim, todas as unidades de tempo, eu vou destacar a que nós vamos usar para o sistema internacional, que é a unidade de segundos, tá? Então, o período, ele é no sistema internacional, representado em segundos. A frequência, ela vai ser representada pela quantidade de repetições por unidade de tempo. Então, pode ser repetições por segundo, repetições por minuto, repetições por hora, repetições por década, enfim. A unidade que nós vamos utilizar para representar a frequência é a quantidade de repetições, R, P, e a unidade que você usou para medir o tempo. RPS, rotações por segundo. RPM, rotações por minuto. RPH, rotações por hora. Mas, de novo, utilizando aqui, destacando a unidade que nós usamos para o sistema internacional, nós temos a unidade RPS, que representa rotações por segundo, ou repetições por segundo. Mas em homenagem a um dos cientistas que contribuíram para os estudos dos movimentos oscilatórios, a gente também pode representar o RPS pela unidade de Hertz, que é o sobrenome do cientista que foi homenageado, né, ao ser utilizado o seu nome como unidade de medida para o sistema internacional da frequência, tá certo? Duas outras características que eu queria destacar nesse slide do movimento harmônico simples é justamente o que seria esse X, os posicionamentos que o corpo que descreve MHS, no caso a sombra da bolinha do movimento circular, as posições que esse corpo ocupa ao longo do eixo onde essa sombra está sendo projetada. Estas posições nós vamos chamar de elongação. Elongação. Então, sempre que vocês encontrarem uma questão, em uma situação, o termo elongação,
em se tratando de movimento harmônico simples, você já vai saber que essa elongação corresponde ao posicionamento do corpo que descreve MHS, tá? E da elongação, eu tenho que destacar para vocês as elongações máximas, tá? Essas elongações máximas que vão aparecer em alguns momentos como x, m, tá? Não é elongação média, porque não faz sentido, a gente não precisa ter essa medida. Esse m é de máxima. Essa elongação máxima nada mais é do que esses As que estão representados aqui. O negativo, porque está à esquerda do eixo de referência, né, do zero, no eixo x, né, no eixo da elongação, e o positivo, porque está à direita. Esses As, nós vamos denominá-lo de amplitude. Amplitude do movimento harmônico simples. E essa amplitude nada mais é do que a elongação máxima. É o ponto de afastamento máximo que esse corpo consegue estar do ponto de equilíbrio, do ponto central. Tá certo? Então tá aí as nossas características do MHS. Passando agora, nós vamos começar a fazer o estudo do que nós chamamos de cinemática do MHS. O que é essa cinemática? Nada mais é do que a descrição do movimento. Assim como nós fizemos para a cinemática da mecânica, né, dos movimentos de um termo geral, nós percebemos que a cinemática nada mais é do que a descrição de um movimento, é observá-lo, analisá-lo, para a partir dessa análise poder fazer previsões. Nós vamos começar a fazer isso agora para o MHS, tá? E essa análise, ela passa, por exemplo, pela determinação, pela observação, pelo estudo das equações das características do movimento em função de uma outra grandeza. Uma dessas grandezas pode ser, por exemplo, o tempo. E essas funções vão ser chamadas, portanto, de funções horárias. A primeira das funções que nós vamos estudar é a função da elongação. Para que a gente possa fazer a análise da elongação, ou seja, entender qual é a posição que esse corpo ocupa a cada ponto, a cada instante de tempo do movimento, nós vamos analisar aqui esse movimento, tá? Onde nós vamos supor que em um determinado momento este corpo se encontra nesta posição, que em termos de eixo x e y, ele vai ser localizado por meio deste vetor. Vetor esse que eu vou representar pela letra R, tá? É o vetor posição, e eu estou utilizando a letra R por corresponder ao raio de sua trajetória. Veja que nesse momento, este vetor está inclinado com o nosso eixo de referência de um ângulo φ. E esse ângulo φ, nós vamos denominá-lo de fase do movimento, tá? Então, o φ, ele nada mais é do que a fase do movimento circular, ou seja, é a posição angular que esse corpo se encontra com relação ao nosso eixo de referência, beleza? E a partir daí nós vamos ter que fazer alguns destaques. Primeiro, qual é o nosso objetivo? O que é que nós estamos querendo encontrar aqui? A função da elongação. A elongação é uma característica do MHS, não do movimento circular. Então, para eu achar a função da elongação, eu primeiro tenho que entender o que é essa elongação. É a distância que o corpo se encontra com relação ao eixo de referência, seguido também do seu sinal. Eu preciso saber se ele está à direita ou à esquerda. Então, não é só a distância, é o posicionamento da sombra deste corpo, que é o que executa o MHS, com relação ao eixo de referência. Então, esse posicionamento é representado por um vetor. Vetor que eu vou desenhá-lo agora. Então, nós temos aqui o nosso eixo de referência, a localização do corpo que descreve o MHS é essa. Então, este vetor nós chamamos de vetor x. E este vetor x é justamente o vetor elongação que eu quero calcular. Eu quero obter a expressão que o representa em função do tempo. Por isso, eu vou chamá-lo de x de t, porque a elongação é em função do tempo. Veja que depois de algum tempo, essa bolinha, por exemplo, vai estar bem aqui, esse vetor já vai estar apontando para cá. Quando essa bolinha estiver bem aqui, esse vetor vai ter aumentado. Quando essa bolinha estiver aqui, ele já vai estar apontando. Então, para cada instante de tempo, esse vetor ele vai mudando de lado, vai aumentando, vai diminuindo, acompanhando a posição da sombra da bolinha que descreve o movimento circular. Ok? Bom, feito isso, nós vamos agora perceber que se o vetor R, o vetor posição da bolinha que descreve o movimento circular, ele está intimamente interligado
ao vetor elongação, que é o que representa a posição da sombra da bolinha, alguma coisa eles têm em comum. Porque à medida que a bolinha vai girando, a sombra dela vai acompanhando. Então, esses vetores têm alguma relação. Que relação é essa? Veja que por esse vetor estar inclinado, nós podemos efetuar a sua decomposição. E ao decompor, nós vamos ter a componente projetada no eixo X, que nós vamos chamar de Rx, sendo representada por este vetor. Veja que esta componente ela é exatamente igual a este vetor. Então, nós podemos afirmar que o vetor elongação em função do tempo corresponde à componente x do vetor r. É o mesmo vetor. E caso eu queira obter um módulo deste vetor, o que é que eu faço? O módulo da componente x do vetor r vai ser decompondo o próprio vetor r, como ele está colado ao φ, ele vai ser o próprio vetor r multiplicado pelo cosseno da fase, o cosseno da posição angular desta bolinha, tá? Aí nós temos que lembrar que a velocidade angular de um corpo que descreve um movimento circular uniforme, ela é determinada pela derivada da sua posição angular com relação ao tempo. Daí, nós conseguimos observar aqui, passando o dt para o outro lado, né, ou multiplicando ambos os lados por dt, nós teremos que o dφ vai ser igual a ômega dt. Aplicando, portanto, a integral nos dois membros, o que é que a gente obtém? Nós obtemos que o φ, ou seja, o φ em função do tempo, a posição angular para cada instante de tempo, vai ser igual a, como esse corpo descreve um movimento circular uniforme, a velocidade angular é constante. Sendo constante, a integral de uma constante é a própria. Então, nós vamos ter a constante multiplicado pela integral de dt é t somada a uma constante, a um valor constante. E que valor constante é esse? Esse valor constante que corresponde ao incremento inicial da função, do corpo, da grandeza que nós estamos analisando, nada mais é do que o seu valor inicial. Portanto, o φ para cada instante de tempo corresponde a ômega t mais φ0, que nós podemos substituir isso aqui. Ao substituir, nós vamos encontrar a nossa função em que nós estamos em busca, que é a função da elongação em função do tempo, que seria o R, mas o que é o R em termos de MHS? O R é o raio desse movimento circular, que nada mais é do que o afastamento máximo que a sombra teria caso a bolinha estivesse aqui ou na posição diametralmente oposta. Então, nada mais é do que a amplitude. Então, nós podemos substituir o R pela amplitude do movimento harmônico simples, multiplicado pelo cosseno do φ em função do tempo, que corresponde a essa expressão, ômega t mais φ0, tá? Essa é a nossa função horária da elongação. Coisas que a gente precisa destacar para que vocês possam já começar a fazer a relação da matemática com o movimento físico propriamente dito, né? Nós temos aqui o que nós já chamamos anteriormente de amplitude. Nós temos aqui o que seria a fase inicial, o φ0 é a fase inicial. Nós temos o ômega como sendo o que nós vamos chamar em muitos momentos de frequência angular, tá? E tudo isso aqui, o ômega t mais φ0, é o que nós chamamos de fase. É a fase onde o corpo se encontra no movimento circular para esse instante de tempo, tá certo? Algumas coisas eu queria destacar para vocês, aproveitando aqui esse slide. Veja que cada posição em que essa bolinha se encontra, ela corresponde a uma posição também que a sombra se encontra. E assim, nós podemos então relacionar as posições, as elongações, com as posições angulares do movimento circular. Vamos lá ver como é que seria isso. Por exemplo, quando essa bolinha se encontrar nesta posição, nós podemos observar que a sua sombra vai estar nesta posição. Ou seja, quando a elongação do MHS
for a própria amplitude, nós teremos que o φ, a posição angular desta bolinha, será 0. Tá? Quando essa bolinha chegar nesta posição, a sua sombra estará nesta posição. Então, o que a gente pode destacar? Que quando o x, a elongação, for 0, a bolinha vai estar nessa posição, que o ângulo é sempre medido com relação a esse referencial, então a sua fase, a fase do seu movimento circular, vai ser de 90 graus, ou em radiano, π sobre 2 radianos, certo? Quando essa bolinha se encontrar nesta posição, a sombra desta bolinha vai estar em que posição? A sua elongação será de quanto? A elongação é a posição no eixo X. Então, ela é medida em metros, centímetros. Mas, como nós não temos valores, eu posso representar por uma letra. Que letra seria essa? Então, pessoal, quando a bolinha que descreve o movimento circular uniforme estiver nessa posição, a sombra dela, que é quem descreve o MHS, que é quem vai ter uma elongação, vai estar nesta posição. Então, a elongação será menos A. Por outro lado, a fase da bolinha que descreve o movimento circular vai ser essa, cujo ângulo é medido com relação ao eixo X, e esse ângulo vai ser de 180. Portanto, em radianos, nós teremos π radianos, tá? Então, tá aí a relação da amplitude, da fase com a sua elongação. Vinícius, eu percebi, tá? Mas é por isso que eu fiz questão de fazer esse ajuste. Quando a gente fala de elongação, é a posição do corpo que descreve MHS. Quando a gente fala de fase, é o ângulo, é a posição angular do corpo que descreve o movimento circular. Beleza? E vamos para a última posição que eu quero destacar, que é essa. Quando a bolinha do movimento circular estiver nesta posição, a sua sombra estará nesta posição, cujo valor da elongação também será 0, e a sua fase, no entanto, será medido o ângulo com relação ao referencial do eixo X, 270 graus, que seria 3π sobre 2 radianos, tá? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que a gente sempre consegue relacionar o MHS com o movimento harmônico simples. A gente consegue fazer a relação da elongação com a fase, beleza? Para cada instante de tempo. Para o mesmo instante de tempo, existe uma relação entre a elongação e a fase. Vamos agora para a próxima grandeza, que também varia com relação ao tempo. É a grandeza de velocidade. E aí nós podemos fazer uma análise de forma bem simples, bem direta, lembrando que a velocidade, por definição, nada mais é do que a derivada da posição com relação ao tempo. Ora, se nós já conhecemos a função da elongação com relação ao tempo, a função horária da elongação, para que a gente possa achar a função horária da velocidade, basta derivar. Então, nós teríamos que a velocidade, em função do tempo, seria a derivada de quem? Do A cosseno de ômega t mais 0, isso tudo com relação ao tempo, dt, tá? E aí vamos me ajudando aí na derivada, como é que a gente faz? A velocidade, então, em função do tempo, vai ser a derivada da constante, derivada de A é o próprio A, né? Aí vem a derivada do cosseno de ômega t mais φ0. Veja que essa derivada dessa função, ela vai ter que ser feita por uma derivação por partes. Nós temos que primeiro fazer a derivada do cosseno, para depois derivar a função interna, tá? Então, é uma derivada por partes. Então, fazendo a derivada do cosseno, nós teríamos menos o seno de ômega t mais φ0, e agora derivando a parte interna, a função interna, a derivada de ômega t mais φ0 vai ser, o φ0 é uma constante, então a derivada dessa constante é 0, né? Ela não está multiplicando por nada, então é 0. E a derivada de ômega t dt é o próprio ômega. Então ficaria multiplicado por ômega, tá? Ajustando aqui, nós encontraríamos finalmente a nossa função da velocidade com relação ao tempo. Qual é essa função? Mais com menos. Menos ômega vezes A, ômega A, seno de ômega t mais φ0, tá? Então essa é a nossa função horária da velocidade
para um movimento harmônico simples. A gente pode também fazer uma outra análise. Que outra análise pode ser feita? É uma análise um pouco mais extensa, mas é a análise que é feita, por exemplo, a nível de ensino médio, quando os alunos não têm ainda o conhecimento da derivação. Então, o pessoal que não acompanhou aí a derivada, vamos ver se vocês conseguem visualizar agora. Nós temos aqui o corpo descrevendo o movimento circular, o uniforme. O seu vetor velocidade é este vetor que está sendo representado aqui, em que este vetor também está inclinado com relação ao eixo X. Ao efetuar a decomposição deste vetor, nós encontramos projetado no eixo X a componente Vx desta velocidade. Veja que essa componente Vx ela é exatamente a mesma velocidade, é exatamente o mesmo vetor que nós temos da sombra. Então, aqui nós temos a velocidade do corpo que descreve o MHS em função do tempo, sendo o mesmo vetor que corresponde à componente horizontal da velocidade do corpo que descreve o movimento circular uniforme. Lembrando que esse Vx, ele é o V vezes o seno do ângulo de inclinação, né, que no caso, esse ângulo de inclinação nós estamos representando pela letra φ, para chamar a atenção aqui da fase do movimento circular. Essa fase corresponde a esse ângulo que está bem aqui, que se você fizer aqui a análise geométrica, né, da geometria plana, você vai ver que bem aqui tem um ângulo complementar a ele, né? Esse ângulo complementar, ele é oposto, ele é alterno interno a este ângulo, então aqui é o complemento do φ, e como esse sendo o complemento do φ, aqui nós teríamos o próprio φ. Quando a gente faz a decomposição, a gente percebe que o vetor, a componente, ela está separada do φ, e por isso que é V seno de φ, tá bom? Bom, sendo assim, o φ nós já sabemos que ele é o ômega-t mais φ0, e nós não podemos esquecer que o V, a velocidade linear de um movimento circular, é a velocidade angular vezes o raio. Isso foi estudado lá nos movimentos circulares. Aí, fazendo a substituição, nós teríamos que se Vt é o próprio Vx, o V de t, o V em função de t, seria, no lugar do V, ômega R, onde o R é o A, vezes o seno de φ. Da onde vem o menos? O menos vem da relação com o nosso referencial. Como o nosso referencial positivo é para a direita e o vetor está para a esquerda, então nós temos aqui um sinal invertido com relação ao referencial. Por isso, menos ômega A seno de ômega T mais φ0. Tá? Coisas importantes que a gente tem que destacar. Quais são? Que quando o corpo que descreve o MHS estiver em algumas posições, nós vamos ter algumas características importantes da velocidade, como por exemplo, quando essa sombra se encontrar nesta posição, o que é que vai acontecer? Para que ela se encontre nesta posição, a bolinha que descreve o movimento circular tem que estar nessa posição. E aí a fase onde ela vai se encontrar é zero. A fase sendo zero, o seno de zero é zero. Se o seno de zero é zero, multiplicado por A e por ômega, nós vamos ter tudo isso igual a zero. Então, quando a bolinha se encontrar nesta posição, a sombra dela, a sua velocidade, a velocidade do MHS, não é a velocidade do movimento circular, é a velocidade do MHS, será igual a zero. O mesmo acontece quando essa bolinha se encontrar nesta outra posição. Quando a bolinha se encontrar nesta outra posição, a sua sombra vai estar nesta posição, e quando ela estiver nesta posição, a fase será de 180 graus, ou seja, π radianos. A fase sendo π, o seno de π também é zero, sendo zero, zero vezes A dá zero, vezes ômega dá zero, e aí a velocidade dá zero. Então, outro ponto em que a velocidade será igual a zero. Fazendo uma análise mais conceitual, veja que essa bolinha, a sombra vem acompanhando o movimento da bolinha. Quando a bolinha chega bem aqui, o que é que a sombra precisa fazer para poder inverter o seu sentido do movimento? O que é que ela precisa fazer para começar a voltar? Ela precisa parar. Então, nos extremos, onde a elongação do MHS é a própria amplitude, nós vamos ter a velocidade do MHS igual a zero. É o ponto onde o corpo para poder voltar. É o ponto onde ele para poder voltar. Beleza? Ora, se ele está parando,
porque em algum momento ele estava em movimento. Então, e quando ele está parado para entrar em movimento, ele precisa acelerar. Então, nós temos no MHS um movimento que está constantemente acelerando e desacelerando, aumentando a velocidade e diminuindo a velocidade, e se movendo para um lado e invertendo o sentido para outro. Por isso que ele não pode ser estudado como os outros movimentos que nós já estudamos, porque quando nós estudamos a cinemática, na mecânica básica, na mecânica clássica, nós estudamos os movimentos uniformemente variados, que são aqueles cuja aceleração é constante. E nós vamos ver aqui no MHS que a aceleração varia. Por isso, uma análise mais especial, uma análise separada para esse tipo de movimento. Um outro e último ponto que eu queria destacar para vocês é o ponto central, que é justamente neste ponto onde a sombra da bolinha que estava parada, começou a acelerar para poder acompanhar o movimento da bolinha do movimento circular. Ela começou a acelerar. Só quem sabe que ela tem que chegar aqui e parar. Se esse trecho tem o mesmo comprimento que esse, se o tempo que ela leva para vir daqui para cá é o mesmo tempo que ela leva para vir daqui para cá, isso são condições impostas pelo próprio movimento circular uniforme, o que é que a gente pode concluir? Que esse ponto central é o ponto onde essa bolinha ela vai atingir a velocidade máxima. Então ela vai vindo acelerando, 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 quando chega aqui ela vai freando, freando, freando até parar. Na volta, ela vai acelerando, 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 aí a partir daqui ela tem que frear, 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 para chegar aqui e parar. Então nós temos sempre essa alternância de movimento acelerado, movimento retardado, movimento acelerado, movimento retardado nas idas e voltas, tá? Isso quer dizer que este ponto, onde a elongação é zero, a velocidade do MHS é máxima. Então, no ponto onde a elongação é zero, a velocidade do MHS é máxima. E por que ela é máxima? Vamos lá para o movimento circular. Quando é que a bolinha está nessa posição? Quando o corpo que está no movimento circular está nesse ponto ou nesse. Nesse ponto ou nesse, nós temos a fase de 90 graus ou de 270, π sobre 2 ou 3π sobre 2, que são justamente os pontos em que o seno desses ângulos são iguais a 1. O seno desses ângulos em módulo atinge os seus valores máximos. Portanto, se o seno e o cosseno de qualquer ângulo vai de menos 1 a 1, o valor máximo é 1 para o seno. Isso acontece quando o ângulo é de 90 graus e em módulo, quando o ângulo é de 3π sobre 2 radianos, 270 graus. Por isso que nesse ponto a velocidade é máxima, tá? E se nesse ponto a velocidade é máxima, quando o ângulo é de 90 graus ou 270, vamos substituir isso aqui. Isso acontece quando? Quando é o ângulo de 90 graus ou 270, cujo seno é menos 1 ou 1, respectivamente, multiplicado pelo menos lá da frente, vai ficar mais ou menos ômega-A. Nós podemos, então, afirmar que o módulo da velocidade máxima do corpo que descreve o MHS, que é a sombra e não a bolinha no movimento circular, ocorre quando esse seno é menos 1 ou 1, que em módulo é somente 1, que multiplicado por ômega-A, então vai ser o próprio ômega-A. Então, o módulo da velocidade máxima do MHS é calculado por ômega-A, beleza? Aí, essa expressão que eu queria destacar para vocês. Seguindo em diante, nós chegamos, então, à última função horária do MHS, que é a função horária da aceleração. Seguindo aqui a mesma ideia, eu não vou mais fazer aquela análise mais extensa, tá? Vou fazer a análise mais rápida, que é a análise da aceleração pela sua definição. A aceleração, ela é definida como sendo a derivada da velocidade com relação ao tempo. Ou seja, ela é a derivada segunda da elongação com relação ao tempo. Isso quer dizer que, se você tiver a função horária da velocidade, ao derivar uma única vez, você acha a função horária da aceleração do MHS. Se você tiver a função horária da elongação, você deriva a primeira vez para encontrar a função horária da velocidade, deriva a segunda vez para encontrar a função horária da aceleração, tá certo? Já conhecemos a função horária da velocidade, então vamos achar agora a da aceleração, que seria a derivada de menos ômega-A seno de ômega-t mais φ0, isso tudo com relação ao tempo. Fazendo, então, essa derivação, nós vamos chegar à nossa... Vou logo colocar aqui o resultado direto, tá, pessoal?
nós vamos chegar, então, à nossa função horária da aceleração, que seria o menos, ele se mantém, né, porque a derivada do seno é o próprio seno, então vai se manter, menos. Quando a gente fizer a derivada, vai ficar seno de ômega t mais φ0, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é o próprio ômega. Aí esse ômega multiplicado pelo ômega que está fora, vai ficar ômega ao quadrado a seno de ômega t mais φ0, tá? Então essa é a nossa função horária da aceleração. Como é que seria feita a análise com relação ao ensino médio? Bem rapidinho. Quando nós temos um movimento circular uniforme, uma única aceleração está presente nesse movimento, que é a aceleração que aponta para o centro do movimento. Por isso, essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, que, lembrando, esta aceleração centrípeta é calculada pela relação ômega ao quadrado vezes R. Olha só aqui ela aparecendo. Esse ômega ao quadrado vezes R, onde o R é a própria amplitude do MHS, então já fica ômega ao quadrado vezes A, que o R e o A, nesse caso, têm os mesmos valores, tá? Mas veja que essa aceleração está inclinada. Fazendo, então, a decomposição deste vetor, nós vamos encontrar esta componente da aceleração centrípeta, que eu vou chamar de componente X da aceleração, e essa componente é exatamente a aceleração a qual está submetida à sombra desta bolinha. Então, nós temos aqui a aceleração em função do tempo no MHS. Essa aceleração ela está colada a este ângulo, onde esse ângulo é o complemento desse, que é a nossa fase, que nós já vamos chamando de fase desde o começo da nossa análise. Como esse ângulo é o complemento, então, por ele estar separado a esse ângulo, nós vamos ter, então, o A seno de ômega t mais φ0, tá? Então, a componente aqui, ela está separada deste ângulo. Fazendo, então, o AX igual a seno de ômega t mais φ0, onde o A é o ômega ao quadrado vezes R, substituindo tudo, fica nesta relação, a mesma explicação aí para o sinal negativo, beleza? É o seguinte, ainda nesse slide, eu queria destacar aqui para vocês alguns pontos também particulares em relação à aceleração. São aqueles mesmos pontos que nós já destacamos para a velocidade, são os pontos onde no MHS o corpo está na amplitude e o ponto central da sua trajetória, tá? Os pontos em que ele se encontra na sua amplitude, o que é que a gente pode perceber? Que são os pontos cujo ângulo no movimento circular uniforme 0 e 180 graus. Ora, 0 e 180 graus são as posições... pessoal, tem só um detalhe aqui que eu estava realmente... A derivada do seno é o cosseno, tá? Então, quando a gente faz aqui a derivação, é o cosseno de ômega t mais φ0. É justamente por isso que aqui, ó, esse ângulo, quando a gente faz, esse aqui é o complemento, ele está separado, mas como é o complemento, o seno do complemento é igual ao cosseno do próprio ângulo. Então, é menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t mais φ0. A derivada do seno é o cosseno, tá certo? Então, fazendo essa correção aqui. Aí, vamos lá. Então, nos pontos de amplitude, né, que é os pontos de elongação máxima, os ângulos são de 0 e 180. E aí foi por isso que eu percebi que estava a falha aqui da derivada. Os ângulos são de 0 e 180. Sendo o ângulo de 0, nós vamos ter aqui o valor do cosseno igual a 1. Então, o cosseno sendo igual a 1, a aceleração fica menos ômega ao quadrado A. Quando o ângulo for de 180, o cosseno é igual a menos 1, aí menos 1 vezes menos ômega ao quadrado A, fica só o ômega ao quadrado A. Isso quer dizer que os pontos de amplitude, gerando os valores de cosseno, menos 1 e 1, correspondem aos pontos de aceleração máxima. Então, nós já podemos afirmar que aqui nós teremos os pontos de aceleração máxima do MHS, tá? Eu vou colocar em módulo, porque em um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Então, vai ser o módulo da aceleração máxima do MHS. E o ponto central? É o ponto onde ele deixa de acelerar e passa a desacelerar. Então, se ele está deixando de acelerar, essa mudança não acontece instantaneamente, ela é gradual.
A aceleração, então, vai diminuindo, 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 muda o sentido para começar a aumentar, aumentar, aumentar e chegar ao seu valor máximo. Sendo assim, esse ponto, que é onde ocorre a inversão, no sentido da aceleração, ocorre a inversão no comportamento da aceleração, é o ponto em que a aceleração é zero. Fazendo o estudo analítico disso, esse ponto é onde os ângulos, as fases, são de 90 ou 270 graus, π ou 3π sobre 2, aliás, π sobre 2 ou 3π sobre 2, cujo cosseno é zero. E aí nós vamos ter a aceleração igual a zero. Conclusão que a gente também pode chegar com tudo isso é que a aceleração máxima do MHS pode ser obtida simplesmente um módulo, né, da aceleração máxima, pode ser obtida simplesmente pela expressão ômega ao quadrado A, que é quando o cosseno assume seus valores máximos, 1 ou menos 1, que em módulo dá tudo 1, tá certo? Seguindo em diante agora, nós vamos agora achar as funções com a elongação. Entenda, nós temos para cada movimento algumas grandezas que variam juntamente com o tempo. Então nós temos a elongação, a velocidade e a aceleração variando com o tempo. Se a gente tirar o tempo da jogada, nós podemos muito bem encontrar relações dessas variáveis em função de uma delas. A proposta aqui é a gente encontrar a relação dessas variáveis em função da elongação. Então, quem sobrou? A velocidade e a aceleração, tá? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo aqui para vocês, a gente vai agora em busca de achar as funções com a elongação. Vamos começar com a velocidade. Para que a gente possa chegar a esta função, nós vamos aqui lembrar de duas coisas. Primeiro, a função horária da elongação, que nós já sabemos que é a cosseno de ômega t mais φ0, tá? Em algum momento eu vou chamar isso aqui simplesmente de φ, tá? Para não ficar sempre repetindo ômega t mais φ0, ômega t mais φ0. E também a função horária da velocidade, que é menos ômega a seno de ômega t mais φ0, tá? De posse dessas duas informações, nós vamos agora isolar as funções trigonométricas, as relações trigonométricas, o seno e o cosseno. Então, vamos lá. Desta primeira, eu vou isolar o cosseno do φ, tá? Em que esse φ é tudo isso que está dentro do parênteses, é o ômega t mais φ0. Então, o que é o cosseno do φ? Passa o a para o outro lado e vai ser o x de t. Eu vou logo tirar esse t, tá? Porque eu estou querendo não colocar mais o x em função do t. A gente sabe que ele varia com o tempo, mas eu não quero fazer mais a análise com o tempo. Então, o cosseno do φ vai ser o x, naquele momento, dividido pela amplitude do movimento harmônico simples. Fazendo o mesmo agora para a função horária da velocidade, eu vou isolar o seno do φ, passando o menos ômega a para o outro lado. Vai ficar o menos para essa para lá, fica menos v, e o ômega a está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, dividido por ômega a, tá? Aí, nós temos que lembrar uma relação muito importante da trigonometria, que é a seguinte. Vou colocar aqui, ó. Lembre-se. Essa relação é chamada de equação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de qualquer ângulo somado ao cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou elevar isso aqui ao quadrado, também vou elevar isso aqui ao quadrado e vou somar. Somando essas equações, eu vou igualar isso a 1. Então, vamos lá, como é que vai ficar? Primeiro eu vou aqui, ó, elevar essa ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado do φ é igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado. Elevei tudo ao quadrado, tá? Fazer a mesma coisa para esse. Elevar tudo ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado de φ é igual. Olha aqui o menos ao quadrado. O menos ao quadrado, ele fica positivo, né? Então, menos v vezes menos v fica v ao quadrado. Então, fica v ao quadrado sobre ômega ao quadrado, a ao quadrado. Agora, eu vou pegar essas duas equações e vou somar. Quando eu somo desse lado, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E isso vai ser igual, somando o outro lado, a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais v ao quadrado sobre ômega ao quadrado, a ao quadrado, tá?
que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas duas frações. Para isso, eu tenho que tirar o MMC. Tirando o MMC, nós vamos ter ômega ao quadrado A ao quadrado. Dividindo pelo denominador, fica ômega ao quadrado, então fica ômega ao quadrado x ao quadrado, mais, dividindo pelo outro denominador, dá 1 vezes v ao quadrado, isso é igual a 1. Passa esse denominador para o outro lado multiplicando, aí nós vamos ter que ômega ao quadrado x ao quadrado mais v ao quadrado é igual a ômega ao quadrado a ao quadrado. Vou isolar o v, que é o único que está separado, v ao quadrado, vai ser igual a ômega ao quadrado a ao quadrado, e esse termo que está positivo passa para outro mesmo negativo, menos ômega ao quadrado, x ao quadrado. Finalmente, chegamos à nossa função da velocidade, por isso que eu isolei a velocidade, em função da elongação. Vai ser v em função de x ao quadrado, tá? Então, é a velocidade ao quadrado em função de x, vai ser igual, colocando o ômega ao quadrado em evidência, ômega ao quadrado, que multiplica A2 menos x2. Veja, pessoal, que nessa expressão nós temos apenas dois termos variando no movimento. A velocidade angular é constante, a amplitude é constante. Então, para cada posição do MHS, para cada elongação do MHS, eu vou ter uma velocidade correspondente àquela elongação, tá? A gente pode fazer aqui algumas observações. Que observações podem ser feitas? A gente pode aqui fazer a seguinte observação. Para o x igual a zero, ou seja, aquele ponto central do MHS, né, o eixo central, quando o x é igual a zero, nós vamos ter que essa velocidade, passa o expoente 2 para o outro lado, é a raiz quadrada de ômega 2 A2, ou seja, é o próprio ômega A, que nós já vimos que isso é a velocidade máxima. Então, para o x igual a zero, nós já tínhamos concluído que a velocidade é máxima. A velocidade é máxima, tá? E essa velocidade máxima, também por essa expressão, é calculada pelo produto ômega vezes A, tá? A gente consegue também tirar aqui dessa relação da função da velocidade em função da elongação, beleza? Vamos então para a próxima função, que é a função da aceleração. De novo, nós vamos seguir a mesma estratégia e vamos fazer aqui a análise. Lembrando que quem é a função horária da elongação? De novo, é A cosseno de ômega t mais φ0. Agora, quem é a função horária da aceleração? A função horária da aceleração é menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t mais φ0, tá? Agora, de posse dessas duas expressões, ao invés de utilizar a equação fundamental da trigonometria, eu vou simplesmente dividir uma equação pela outra. Então, nós vamos ter x dividido por A, x sobre A, é igual a toda essa equação, A cosseno do φ, que é o ômega t mais φ0, dividido por menos ômega ao quadrado A, cosseno também do φ. Aí veja que alguns termos estão se repetindo em cima e embaixo. Então, nós podemos simplificar o A do numerador com o A do denominador, podemos simplificar o cosseno do φ com o cosseno de φ, e aí o que é que sobra? Aplicando aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos. O que sobra é que A vezes 1 é o próprio A, vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes x, menos ômega ao quadrado x. E essa é a nossa função da aceleração com relação à elongação, tá? Aí o que a gente pode perceber? Também podemos fazer a seguinte observação. Qual é a observação que a gente pode fazer? Que para o módulo de x igual a A, ou seja, quando o corpo do MHS estiver na amplitude, então o que é que acontece nos pontos de elongação máxima? Nos pontos de elongação máxima, o que se eu substituir aqui, eu vou ter menos ômega ao quadrado A. E esse menos ômega ao quadrado A é exatamente onde nós teríamos ali a aceleração máxima. Então, nesse ponto, a aceleração nós denominamos de a aceleração máxima, cujo valor em módulo dessa aceleração máxima substituindo o x por A, é ômega ao quadrado A, em módulo, tá?
porque na verdade é menos ômega ao quadrado A, mas em módulo fica simplesmente ômega ao quadrado A, ok? Nós vamos agora passar para fazer a análise das forças do MHS, ou seja, a gente vai começar a estudar a dinâmica do MHS, tá certo? Para que a gente possa, então, fazer a análise da dinâmica do MHS, o que nós temos que perceber é que, quando alguém desloca esse bloco do seu ponto de equilíbrio, ele está aplicando uma força sobre ele. E, ao aplicar essa força, tirando ele do seu ponto de equilíbrio, ele começa a deformar a mola. Ao deformar essa mola passa a aplicar também nesse bloco uma força que nós chamamos de força restauradora. Essa força é uma tentativa da mola de puxar o bloco para a sua posição original, voltando a mola para o seu formato natural, tá certo? E aí o que é que nós temos que lembrar? Nós vamos lembrar aqui de duas relações que nós já estudamos, bem famosas inclusive. A primeira delas é incontestável, é a segunda lei de Newton, onde mostra que a resultante das forças sobre o corpo é igual à massa vezes a aceleração. E lembrar também que a aceleração, ela é, como nós acabamos de ver, em função da elongação, calculada por menos ômega ao quadrado, x, tá? De posse dessas duas informações, nós vamos, então, uni-las e vamos chegar à seguinte expressão. Substituindo o menos ômega ao quadrado x na primeira equação, nós vamos ter que f vai ser igual, então, a o menos vem para cá, né? Então, fica menos m ômega ao quadrado x. Como nós já sabemos também, de acordo com a lei de Hooke, a força elástica provocada por uma mola deformada é calculada por menos kx, onde esse x é a deformação da mola, tá? Sendo assim, a gente pode comparar, já que essa força é a força elástica, a gente pode comparar essas duas equações e, igualando, nós vamos chegar a também uma nova expressão. Que expressão seria essa? Seria menos kx igual a menos ômega ao quadrado x, menos com menos dá mais, e o x eu posso simplificar de um lado e do outro da expressão. Sobrando, portanto, o valor do K. É assim que a gente representa o K de uma mola. A constante elástica de uma mola é nada mais, nada menos do que m ômega ao quadrado, tá? Desta forma, a velocidade angular lá do movimento circular, que pode representar o MHS, apesar de a gente não estar analisando o movimento circular, mas a gente pode fazer relação entre esses movimentos, isolando o ômega, passa o m para o outro lado dividindo, então fica K sobre m, e passa o 2 que está no expoente, né, da potência para o outro membro como raiz. Então fica raiz quadrada, fica raiz de K sobre m. Esse é o ômega, tá? Aí lá do movimento circular, o ômega do movimento circular, ele pode ser calculado por 2π sobre t, ou 2π vezes f, que é a frequência. Com isso, a gente pode, então, igualar essas duas expressões e encontrar a seguinte expressão. 2π sobre t é igual a raiz quadrada de k sobre m. Ou seja, invertendo os dois membros e passando o π para o outro lado, a gente acaba de obter a forma de calcular o período de oscilação de um sistema massa-mola, que nada mais é do que 2π raiz de m sobre k. E se você quiser encontrar a frequência, que é o inverso, é só inverter essa expressão. A frequência, quantas oscilações essa mola executa por unidade de tempo, seria 1 sobre 2π raiz de k sobre m, tá? Então tá aí, pessoal, as formas que nós utilizamos para calcular período e frequência do sistema massa-mola. Vamos agora fazer a análise energética desse sistema, tá? A análise energética é feita baseada nos conceitos de energia cinética e energia potencial que nós já estudamos. Então, pessoal, para que a gente possa fazer a análise energética do sistema MHS, eu vou de novo partir do princípio de duas informações que nós já conhecemos. A primeira informação é a energia cinética, que em inglês, kinetic, começa com K, e por isso a gente representa a energia cinética pela letra K, calculada por 1/2 de mv ao quadrado, tá?
e a energia potencial, que nós representamos pela letra U, que vai ser calculado no caso do sistema massa-mola, tá? Que é 1/2 de kx ao quadrado. Isso também foi estudado no semestre passado, quando nós estudamos energia cinética e energia potencial de alguns casos particulares. Baseado nessas informações, nós vamos agora tentar transformar, substituir as informações da MHS nessa relação. A primeira substituição que eu vou fazer é da função horária da velocidade na energia cinética. Então, nós temos que a energia cinética, se eu estou substituindo a função horária, agora vai ser em função do tempo, vai ser 1/2 de m no lugar do v, função horária da velocidade, que como ela está ao quadrado, fica positiva, né? Então, vou só colocar aqui embaixo para a gente lembrar. A função, vamos também lembrar que a função horária da elongação é a cosseno de ômega t mais φ0, e a da velocidade é menos ômega a seno de ômega t mais φ0. Ok? Então, pegando essas duas informações e substituindo aqui, eu já vou elevar ao quadrado, tá? Para ganhar tempo. Vai ficar o menos elevado ao quadrado some, vai ficar ômega ao quadrado a ao quadrado seno ao quadrado de ômega t mais φ0. Agora, fazendo o mesmo com a energia potencial. Aí, no caso, a energia potencial elástica. Vou substituir no lugar do x a função horária da elongação. Assim, nós vamos encontrar a função da energia potencial com relação ao tempo, que vai ficar 1/2 de k no lugar do x, tudo isso aqui, a ao quadrado já. Então, k a ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ0. Beleza? Detalhe importante que eu preciso destacar para vocês. Nessa primeira equação, nós encontramos o m ômega ao quadrado, onde esse m ômega ao quadrado, nós já vimos que corresponde à constante elástica da mola. Então, substituindo isso, vai ficar 1/2 de k ao quadrado seno ao quadrado de ômega t mais φ0. Como, pessoal? A energia total de um sistema, que nós podemos chamar, nesse caso, de energia mecânica, é a soma da energia cinética naquele instante com a energia potencial também no mesmo instante. Nós vamos encontrar que a energia deste corpo, desse sistema, vai ser, somando tudo, 1/2 de k ao quadrado seno ao quadrado, mais 1/2 de k ao quadrado cosseno ao quadrado. 1/2 de k ao quadrado está se repetindo. Então, eu vou colocar em evidência 1/2 de k ao quadrado, que multiplica o seno dessa parada aqui todinha, né, o seno ao quadrado de φ, mais o cosseno ao quadrado dessa parada aqui todinha, que também é o φ. Ora, mas o que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? É 1. Conclusão, a energia do sistema, massa-mola, a energia mecânica deste corpo, ao descrever o movimento harmônico simples, ela é expressa simplesmente pela relação 1/2 de k a ao quadrado. Veja que o k é uma constante, a constante elástica da mola. O a também é uma constante, é a amplitude, é o ponto de elongação máxima do MHS. Isso quer dizer que essa energia, portanto, independente do tempo, independente da posição do corpo no MHS, essa energia ela vai ser sempre constante. Beleza? Então, sempre. Existem momentos, né, na oscilação em que a velocidade ela vai variando, né? Então, existem momentos em que a velocidade é mínima, 0, é máxima. Existem momentos em que a elongação é mínima, 0. Também pode ser, em outros momentos, ela é máxima. Então, essas energias elas vão variando. Mas é importante lembrar que a soma delas, que é a energia total do sistema, ela é sempre constante. Ou seja, o quanto a energia cinética diminuir de um ponto para o outro, é o quanto a potencial vai aumentar também nesse mesmo deslocamento. E aí essa oscilação vai ficar sempre ocorrendo. Para que a gente possa entender melhor como é que essa oscilação ocorre, eu coloquei aqui para você essa imagem, para que vocês possam entender que quando esse corpo estiver no ponto de contração máxima da mola, ela está o máximo contraída,
que também é o ponto de elongação máxima, menos A, né, a amplitude menos A, é o ponto em que ele para. Então, nesse ponto em que ele para, a energia cinética ela é zero. Veja aqui, ó. Então, vamos supor que eu empurrei essa mola ao máximo e vou saltar. Nesse tempo inicial, nesse instante inicial, a energia cinética é zero. Na hora que eu solto, a mola vai empurrar o bloco, essa energia vai começar a aumentar, e em contrapartida, a mola vai se restaurando, vai perdendo a sua deformação. O X vai diminuindo. Sendo assim, a energia potencial vai diminuindo. Então, a energia potencial, que nesse ponto era máxima, vai começar a diminuir à medida que a energia cinética vai aumentando. Então, a energia cinética vai aumentando, aumentando, até que chega nesse ponto em que a velocidade é máxima, e aí o corpo começa a frear. Porque a mola vai começar a ser esticada, puxando o bloco para ir desacelerando até parar e voltar para a sua posição original. Então, a energia cinética ela vai oscilando, ó, de zero, que o corpo estava parado, aí vai aumentando, 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 chega no seu valor máximo, aí depois começa a diminuir, 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 porque aqui ele para. Quando ele volta, vai aumentando de novo e vai diminuindo. Então ele fica, ó, se comportando por meio dessa função senoidal ou cossenoidal, que é justamente coerente com a função que nós encontramos no slide anterior. A mesma coisa acontece com a energia potencial. Ela começa máxima, quando você deforma ao máximo a mola, e aí quando você solta, a mola vai se restaurando, essa energia vai diminuindo, até que chega no ponto de equilíbrio, a mola está no seu formato natural, sem deformação, sem energia. Depois ela começa a ser esticada. Ao começar a ser esticada de novo, ela vai acumulando energia potencial e vai oscilando, tá? Mas o que é importante você perceber é que em todos esses momentos, se você somar a energia potencial com a energia cinética, eu vou ter o valor da energia total. Se você somar aqui a energia cinética com a potencial, você vai ter o mesmo valor de energia total. Se você somar bem aqui a energia cinética com a potencial, você vai ter o mesmo valor da energia total. A energia total é constante, tá? Aqui é o gráfico das energias em função do tempo. Aqui é o gráfico das energias em função da elongação, tá? Que essa energia ela vai indo e voltando, assim como a elongação, que vai ficando indo de A a menos A na sequência. Beleza? Bom, então a gente pode destacar aqui que nesse ponto, enquanto a energia cinética é zero, a energia potencial ela assume o mesmo valor da energia total. Ela é máxima. Então ela é 1/2 de K, esse K aqui não é da energia cinética, é o K da constante elástica da mola, tá? K ao quadrado. A mesma coisa acontece nesse ponto, quando o corpo para, né? Se ele parou, a energia cinética é zero, a energia potencial é 1/2 de K ao quadrado. Já nesse ponto, a mola não está deformada, a elongação é zero. Se a elongação é zero, nesse ponto, quem é zero é a energia potencial, que é zero, e a energia cinética é quem assume o valor máximo de 1/2 de K ao quadrado. Lembrando que esse K não é esse mesmo K, aqui é da energia cinética. Bom, agora feita a análise da cinemática e da dinâmica, nós vamos estudar aqui alguns casos particulares de MHS, começando aí pelo pêndulo de torção, tá? Desse pêndulo de torção, eu queria destacar para vocês alguns elementos. Esse primeiro elemento aqui, que nada mais é do que uma extremidade fixa, tá? Extremidade fixa do nosso pêndulo. Pode ser, por exemplo, um motor que esteja aí sendo responsável por rotacionar o restante do sistema, tá certo? Nós temos aqui uma linha de suspensão, que é a linha na qual esse disco está suspenso, uma linha de suspensão. Ela está servindo apenas para sustentar, para segurar o disco, tá? Ela não tem dimensão em termos radiais, ela não tem espessura considerável, beleza? E aí nós estamos fazendo esse disco torcer, né, dentro dessa amplitude. Então ele está indo de menos θ até mais θ. Esse θ M aqui é o θ máximo, seria a amplitude angular máxima, tá? Que a gente vai chamar, beleza? Aí o que nós temos que lembrar também do semestre passado? Que o torque, que eu vou representar aqui pela letra tal, tá? O torque, ele é calculado por uma constante vezes o ângulo de torção, tá? Essa constante não é a letra K, tá? Essa constante aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. Essa constante fica quase a mesma coisa. Bom, vezes o ângulo.
essa constante aqui é a letra grega kappa, tá? É a letra grega kappa. Então, essa letra kappa, ela representa o que nós vamos chamar de constante de torção, beleza? E aí nós temos que lembrar também do conteúdo lá de momento de inércia, e o torque gerado em um corpo que está rotacionando, ele é, por definição, o momento de inércia vezes a aceleração angular a qual ele está submetido. Então, vou escrever essas informações para vocês terem depois, tá? Então, aqui nós temos o momento de inércia, que eu não sei se vocês recordam, mas para cada corpo que rotaciona, cada corpo extenso, tem uma formulazinha diferente, né? Tem uma equação diferente para o momento de inércia, tá? E aqui nós temos o ângulo, a aceleração angular. A aceleração angular desse corpo que está oscilando, beleza? Daí, pessoal, nós podemos juntar essas duas relações, igualá-las, né? E nós vamos obter a seguinte expressão. Nós vamos obter que o I vezes a derivada segunda da posição angular, que é a aceleração, né? A gente não pode esquecer que a aceleração é a derivada segunda da posição angular. Então, I d ao quadrado θ dt ao quadrado, que é a aceleração, é igual ao menos K menos kappa θ. Por que esse menos? Porque nós temos aí o torque ele sendo gerado no sentido contrário da sua rotação, tá certo? Então, essa é a expressão que a gente obtém. Daí nós podemos lembrar também que a aceleração, fazendo aqui a relação aqui com a relação aqui com esses termos que nós encontramos, que a aceleração ela vai ser igual a ômega ao quadrado vezes θ, né? Onde que é a amplitude aqui de oscilação. Daí nós vamos ter que o I ômega ao quadrado θ vai ser igual a menos K menos kappa θ, que simplificando esse θ nos dois membros, o que resta é que o ômega, isolando aqui o ômega, vai ser igual ao menos kappa sobre I, né? Colocando aqui em módulo. Então, vai ser igual ao kappa sobre I, que é o momento de inércia tirado a raiz. Beleza? Veja que essa expressão vocês podem utilizar para outros formatos de corpos. Aqui eu estou utilizando um disco, por exemplo, mas você pode utilizar isso aqui para uma barra, você pode utilizar isso aqui para uma casca esférica, para qualquer corpo cujo momento de inércia existe, você conheça a fórmula de se calcular, beleza? Então tem uma formulazinha para cada uma delas, não precisa você quebrar a cabeça com essas fórmulas, porque elas vão vir numa tabelinha, vocês encontram isso facilmente nos livros, no Google, tá? Então, quando a gente estava estudando o momento de inércia, a gente aprendeu a deduzir cada uma dessas expressões. Mas agora não precisa você se preocupar com essa dedução. Se você precisar, por exemplo, do momento de inércia de uma esfera, basta buscar lá no Google, você encontra. Momento de esfera de uma barra, você busca lá no Google, você encontra, joga aqui, e aí você tem esse valor, tá certo? E aí nós vamos ter, então, substituindo aqui esses valores, né, que nós encontramos, nós vamos encontrar, então, finalmente, o que nós queríamos achar, que é o período de oscilação deste pêndulo, que é calculado por 2π raiz de I, que é o momento de inércia, dividido pelo kappa, que é a constante de torção. Essa constante de torção depende da linha de suspensão, tá? Do material de que ela é feita, da sua espessura, da sua densidade e assim por diante. Então, por isso que esse valor aqui, ele é informado na questão quando vocês forem submetidos a esse tipo de situação, beleza? Vamos agora para o nosso segundo caso particular, que é o pêndulo simples, onde para fazer a análise do pêndulo simples, nós vamos começar representando no ponto de afastamento máximo do ponto de equilíbrio as forças que atuam sobre ele. Então, nós temos aqui a força peso, sempre representada com relação à Terra, verticalmente apontando para o seu centro, tá? Então, isso aqui
é o peso deste corpo, e temos aqui uma tração aplicada por esse barbante, por esse fio, que está suspendendo a massa. Veja que em termos de trajetória circular, se a gente complementasse aqui essa trajetória, seria uma trajetória circular, a tração está apontando para o centro. Quem está inclinado, então, em relação a esse movimento é o peso, que efetuando aqui a decomposição, nós vamos encontrar uma componente radial, só que apontando para fora do centro dessa trajetória. Eu vou chamar essa componente de PR, R de radial, e uma outra componente tangente a essa trajetória. Uma outra componente tangente a essa trajetória que eu vou chamar de PT. É a componente tangencial do peso, tá? Veja que essa componente radial, ela se junta com a tração para poder juntas provocarem a curvatura do movimento. Mas a componente PT é que é responsável por gerar esse movimento, por puxar a bolinha para descrever esse movimento oscilatório. Assim, a gente pode aqui, com essas informações, lembrar que o torque desse movimento ele é calculado por menos L mg. O L é o comprimento do fio, tá? É a distância que esse corpo se encontra do centro do movimento de rotação, do eixo de rotação. O mg é o peso, vezes o seno de θ, que é justamente a componente PT. Então, o torque é a força vezes a distância do eixo de rotação. A força é a componente T do peso, então mg seno de θ, e a distância é o L. Esse é o braço de alavanca que nós chamamos lá quando a gente estudou o torque. E, por definição, o torque é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Igualando, então, essas duas expressões, nós vamos ter que menos L mg seno de θ vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Isolando a aceleração angular, nós vamos ter menos L mg seno de θ dividido pelo momento de inércia. Como nós temos, para o pêndulo simples, descrever um movimento harmônico simples, uma condição que é que esse θ seja muito pequeno, porque se você tiver um θ muito grande, ele vai sofrer muita dissipação de energia, e aí esse movimento pode ser que sofra variações que não correspondam ao movimento harmônico simples. Então, para você observar um MHS, você tem que ter um deslocamento muito pequeno do pêndulo simples. E isso acarreta uma consequência. Qual é a consequência? Que para tetas muito pequenos, o valor do seno desse ângulo é praticamente o valor do próprio ângulo. E aí é uma brincadeira que vocês podem testar na sua própria calculadora. Se você tentar fazer o cálculo, por exemplo, do seno de 0,000001, você vai ver que ele se aproxima a 0,00001. É muito próximo disso. E quanto menor o ângulo, mais próximo é do valor do seu seno, tá? Isso faz com que a gente possa concluir que o alfa pode ser escrito, então, por simplesmente menos L, mg, no lugar do seno, o próprio ângulo, dividido pelo momento de inércia. Daí, nós vamos concluir que, isolando aqui a velocidade angular, nós vamos concluir que a velocidade angular é a raiz quadrada de L mg sobre o momento de inércia. Lembrando que a velocidade angular pode ser obtida por 2π sobre t, que é o período. Você pode igualar essas duas expressões e encontrar finalmente o período do pêndulo simples, que é dado por 2π raiz de I sobre LmG, né? Raiz de I sobre LmG. Isso aqui, pessoal, nós utilizamos para qualquer pêndulo, tá? Se você pegar, por exemplo, uma caneta e permitir que ela fique oscilando, nós chamamos esse pêndulo, esse tipo de pêndulo físico, tá? Então, você consegue calcular o período desse pêndulo simples, desse pêndulo físico, por essa expressão. Se você pegar o seu livro, o seu caderno, prender em um ponto, deslocá-lo e soltar, ele vai oscilar também. Também é um pêndulo físico. Esse pêndulo simples é um caso particular do pêndulo físico, tá? Onde, nesse caso particular, o momento de inércia dele
é simplesmente ml ao quadrado. Então, substituindo esse ml ao quadrado aqui, a gente vai ter que o período do pêndulo simples, vai ser, portanto, 2π raiz de L sobre G, tá? Esse é o período. E se você quiser a frequência, é só inverter, tá? Só destacar aqui, para quando vocês forem estudar, não esquecer. Isso aqui é do pêndulo físico. E isso aqui é do pêndulo simples. Certo? Esse período é do pêndulo simples. Ok? Nosso último caso particular, para que a gente possa estudar aqui os períodos dos MHS, nós vamos agora estudar, então, o MHS amortecido, tá? Para que a gente possa fazer a análise desse MHS amortecido, eu vou primeiro fazer a seguinte análise. Antes, nós consideramos que essa superfície não tinha atrito, para não haver dissipação de energia. Só que, na realidade, isso não existe, né? Toda superfície ela tem, por menor que seja, atrito. Então, durante o movimento deste bloco, em algum momento ele vai parar de oscilar. Ele vai dissipando energia, até parar. E isso caracteriza o que a gente chama de MHS amortecido, tá? Aí, para que a gente faça essa consideração, nós vamos considerar o atrito desta superfície, beleza? Feita essa consideração, nós vamos lembrar agora de algumas expressões já conhecidas pela gente, como, por exemplo, essa força que eu vou chamar de FA, essa força dissipadora, né, que vai dissipar a energia, ela vai ser uma força de dissipação, uma força de resistência ao movimento, por isso ela é negativa, multiplicado por, eu vou considerar aqui uma constante, que é justamente a constante de amortecimento. Nesse caso, ela é gerada pelo atrito das superfícies em contato, mas poderia ser, por exemplo, um fluido, que esse bloco estaria mergulhado nesse fluido, e à medida que ele se move, o fluido resiste a esse movimento, dissipando energia, fazendo com que ele pare, multiplicado pela velocidade, tá? Então, essa força restauradora, ela é proporcional à velocidade com que o corpo está. Então, só para vocês não esquecerem, esse B é o que nós vamos chamar de constante de amortecimento. Amortecimento. Beleza? Outra coisa que a gente também tem que lembrar é que a força aplicada pela mola nesse sistema é a força elástica, regida pela lei de Hooke, calculada por menos Kx. Diante dessas duas informações, a gente pode, então, sabendo que a força resultante de um sistema, pela segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração, somar essas duas forças que estão atuando ao mesmo tempo no bloco. Então, somando essas duas forças, nós vamos ter menos Kx, que é a força elástica, menos BV, que é a força que está dissipando essa energia, vai ser igual a massa vezes a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, tá? Trazendo isso para cá, nós vamos ter o seguinte: o que é o V? O V nada mais é do que a derivada da elongação em relação ao tempo. O que é o A? É a derivada segunda. Então, passando tudo para o outro membro, nós vamos ter que M vezes a aceleração, que eu vou escrever como a derivada segunda da elongação em função do tempo, mais B, mais porque quando passou para o outro membro ficou positivo. Então, mais B vezes a velocidade, que é a derivada primeira da elongação com relação ao tempo, mais K vezes a própria elongação, isso vai ser igual a zero, tá? Daí, como a gente pode observar, a gente tem alguns termos aqui em função da elongação. A gente pode dividir tudo pela massa, tá? Dividindo tudo pela massa, vai ficar simplesmente a derivada segunda da elongação com relação ao tempo, mais B sobre M, que eu dividi pela massa, vezes a derivada da elongação com relação ao tempo, mais K dividido pela massa, a gente sabe que é o ômega ao quadrado, né? Então, a gente pode dizer que o K dividido por M, ele é o ômega ao quadrado, X. Isso é igual a zero. Essa expressão, pessoal, ela vai nos ajudar em diversas situações, tá? Só que para que a gente possa resolver essa equação, ela é um pouco complexa. A gente não teria como fazer essa demonstração, só para vocês terem uma ideia, para eu fazer a demonstração a resolução dessa equação,
demoraria mais do que uma aula para fazer tudo isso. Então, por isso que a gente vai se limitar a simplesmente pegar o resultado, que é a elongação em função do tempo, vai ficar igual a A vezes a exponencial elevado vezes o E, né, o número neperiano elevado a menos bt sobre 2m, vezes o cosseno de ômega' t mais φ0, tá? Onde esse ômega', ele é a raiz quadrada de k sobre m menos b ao quadrado sobre 4m ao quadrado. Beleza? Então tá aí o resultado dessa equação. Giovanni, eu tenho que memorizar isso aqui? Não. O mais importante de que você precisa saber do movimento harmônico amortecido, do MHS amortecido, é entender como é que ele funciona. É entender que, à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo energia. E é justamente por ele ir perdendo energia que ele vai ter esse comportamento, o gráfico da sua energia, ele vai ter esse comportamento que nós temos aí, tá? Então, pessoal, sabendo disso aqui, e também sabendo que a energia, ela é 1/2 de K A' ao quadrado, e esse A', ele é o A vezes E elevado a menos BT sobre 2M, isso aqui tem na demonstração, tá? Sabendo disso, nós vamos poder chegar à seguinte expressão da energia, que a energia do movimento harmônico amortecido, em função do tempo, e agora depende do tempo, professor? Depende, porque, como a gente pode observar aqui, à medida que o tempo está passando, a energia total vai diminuindo, tá? Então, o corpo vai oscilando cada vez menos, até chegar um momento em que ele praticamente para. E aí nós vamos ter a amplitude dele representada por esta função, tá? Então, a amplitude, esse aqui é o A inicial, tá? E à medida que ele vai se movendo, o tempo vai passando, nós temos aqui um novo valor de A, um novo valor de amplitude. E aí esse novo valor de amplitude vai modificando de acordo com essa função exponencial, por isso essa curvatura. E aí nós vamos ter que agora a energia do MHS amortecido vai ser 1/2 de K A ao quadrado, o A mesmo, tá? O A inicial, vezes E elevado a menos BT sobre 2M. Olha onde é que está o tempo elevado a menos BT sobre M, tá? Olha onde é que está o tempo sobre o qual a energia depende. E aí, por isso, como nós temos uma função exponencial, essa energia vai diminuindo gradativamente. Beleza? Pessoal, para a gente finalizar, então, aqui a nossa aula de hoje, nós vamos falar aqui da oscilação forçada e da ressonância, onde a gente pode destacar que a oscilação forçada é justamente aquelas oscilações que precisam de um incremento, de uma injeção externa de energia, para que o corpo não só se mantenha oscilando, mas que ele possa oscilar cada vez mais. Quando a gente analisa um corpo que pode oscilar, é sabido que todo corpo tem o que nós chamamos de frequência de oscilação natural. Essa frequência de oscilação natural ela vai ser estudada no próximo capítulo, tá? A gente vai ver algumas situações em que a gente pode estudar isso. E a gente, quando tem essa fonte de energia externa oscilando na mesma frequência da frequência natural do corpo que a gente está analisando, nós caracterizamos isso como ressonância. E aí essa ressonância pode fazer com que o corpo vá ganhando cada vez mais energia, vá oscilando com amplitudes cada vez maiores, e acontecer o que acontece, por exemplo, nesses balanços, né, de parques infantis, com a pessoa que está aqui fora empurrando a criança. Ela serve como essa fonte externa de energia, ela vai empurrando a criança. Se ela não empurrar na frequência natural do balanço, ela não consegue fazer com que ele se mantenha oscilando, e aí, quando ela empurra toda a vida que a criança começa a ir, ela percebeu aquela oscilação natural e vai empurrando na mesma frequência. E é isso que nós chamamos de ressonância, quando há uma igualdade da frequência da fonte osciladora com o objeto, com a frequência natural do objeto que está oscilando, tá? E isso pode gerar, por exemplo, algumas consequências desastrosas. Não sei se vocês já ouviram falar da ponte de Tacoma, é uma ponte famosíssima, que já foi, inclusive, reconstruída, mas a sua primeira versão,
ela foi colapsada, ela veio abaixo, devido à oscilação provocada pelas barras de vento, pela força do vento da região. Os engenheiros não fizeram o cálculo necessário para perceber essa oscilação da ponte. O vento que soprava no local, ele soprava na mesma frequência de oscilação natural dessa ponte, e aí o que aconteceu foi que, em um determinado momento, ela oscilou tanto, a amplitude de oscilação dela foi tanta, que os materiais da qual ela era feita não resistiram a essa oscilação, e aí a ponte acabou vindo abaixo, tá? Eu vou colocar aqui só um trecho do vídeo, mas que vocês também têm um link aqui embaixo, e quando eu disponibilizar a aula para vocês, vocês podem assistir ele na íntegra para entender como é que funciona a parte de ressonância, beleza? Vou botar novamente aí para vocês. Olá a todos, aqui é o professor Jean, mostrando a vocês um vídeo muito interessante sobre a ponte Tacoma, que caiu sob o efeito do fenômeno da ressonância. Ela começou a ser construída, na realidade, finalizada em 1940, o início se deu em 1938, em maio de 1940, nós tivemos a finalização das construções, e em julho de 1940, tivemos aí a inauguração da ponte. Bom, infelizmente, essa ponte veio a cair, como vou mostrar daqui a pouco no vídeo, por causa do processo de ressonância em que o sistema começa, então, a receber energia com a sua frequência natural. O vento de aproximadamente 35 milhas por hora, em torno de 60, 55 a 60 km por hora. Olha, a ponte já está oscilando aí, pessoal. Já está sofrendo a oscilação provocada pelo vento, tá? A partir de agora. Algum de vocês já tinha visto esse vídeo antes? Isso aí não é fake, hein, pessoal? Isso é um vídeo mesmo, foi gravado, documentado. Está nos registros aí dos jornais americanos. Um momento interessante do vídeo é quando o professor Parker Hudson, ele tenta salvar um cachorro que está dentro de um automóvel no meio da ponte. Infelizmente, como nós vamos ver, quando temos vazias, o animal está muito assustado. Então, ele foi alvo de vítima fatal desse sucesso todo. A ponte começa a oscilar tanto, pessoal, que os materiais não resistem à amplitude de oscilação. E aí eles acabam, ao não resistir, fazendo com que a ponte colapse. Aí. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês a respeito de MHS.